Conhecimento para sua edificação. Olha, quando Cristo funda a igreja, a partir daí, Cristo fundou sua igreja, pessoas nele. Essa igreja são pessoas que estão fundadas em Cristo, não é em Pedro, não é em nenhum líder religioso, nem nenhuma religião. A igreja de Cristo, que ele falou que seria estabelecida, fundada na rocha, sobre essa rocha que é Cristo, e as portas do inferno não irão prevalecer contra ela, porque essa igreja são pessoas que estão em Cristo, e logo os que estão em Cristo já são mais que vencedores. Ei, observação, se permanecer em Cristo, perseverar até o fim e não se mover, eis aí o trabalho do diabo, que é tirar as pessoas de Cristo, para que as pessoas voltem à derrota e saiam do esconderijo do Altíssimo, saiam da proteção divina, aonde eles vão estar dentro da promessa. O homem só está na promessa de Deus se ele estiver no caminho. Esse caminho não é nenhuma vida de devoção religiosa, a nenhuma igreja ou instituição religiosa. Esse caminho é o próprio Jesus, por onde somos guiados pela palavra dele. Esse é o caminho. O homem só pode estar guardado no esconderijo do Altíssimo, na proteção divina, se ele tiver acesso à presença de Deus pela porta. Ele tem que entrar por essa porta, onde ele vai estar tendo acesso à presença de Deus, onde ele vai estar guardado no esconderijo do Altíssimo, onde ele vai estar dentro da proteção divina para a eternidade. Lembrando que todo ser humano precisa de proteção, de socorro espiritual, para ser livre do terrível e grande perigo que a humanidade está na eternidade. A humanidade está correndo este grande perigo. Que perigo é este, irmão Wellington? O perigo de partir deste mundo temporal e ir para a eternidade. Eternidade essa sem Deus. Então a humanidade corre esse grande perigo. A humanidade precisa do socorro espiritual. Esse socorro é Jesus. Esse socorro espiritual que a humanidade precisa não está dentro de nenhum ritual cerimonial, lugar, ambientes, objetos, nenhuma coisa mística. Esse socorro vem do Senhor. É o próprio Deus que vem para salvar o homem na pessoa de Jesus. A humanidade precisa do socorro do Senhor. O socorro para ser livre do perigo que estão correndo de uma eternidade sem Deus, indo a juízo. É isso que a humanidade precisa entender e ser informada daquilo que o Evangelho revela. Pois o Evangelho traz o homem conhecimento da salvação justamente para o homem ser livre desse perigo que ele está correndo, perigo eminente. A qualquer hora, diz a palavra de Deus, depois da morte segue ao juízo. É por isso que o ser humano tem que buscar enquanto ele tem tempo aqui neste mundo, para reconciliar-se com Deus, receber o perdão de Deus, a justificação da sua transgressão contra o Criador, para ser livre da condenação. E isso só por Jesus. O homem tem que crer nesse ato de amor, de misericórdia, de bondade de Deus, que ofereceu ao homem o perdão por meio de Cristo. Se o homem estiver neste mundo vivendo sem entender isso, sem compreender, sem crer, sem se dirigir para buscar esse socorro de Deus, que é em Jesus, ele pode fazer o que fizer, ter o que tiver, estar onde tiver. Ele está
indo a juízo. O grande perigo da humanidade é o juízo eterno. Hebreus 9, 27. Depois da morte segue o juízo. Morreu sem Cristo, juízo eterno. Pois os que vão ser livres do juízo são os que estão em Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão, aonde? Em Cristo Jesus. Os que estão na proteção divina. Os que estão no socorro de Deus. Que é Jesus que nos socorre, que nos livra, que nos dá o grande livramento desse terrível destino que a humanidade está sentenciada. Já está. O que falta? O ser humano receber o cumprimento da sentença. E esse cumprimento vai se dar no dia do juízo. Eis aí porque é que Deus convida a humanidade ao arrependimento, para não ir ao juízo, para não sofrer a grande condenação do recebimento da sentença para a eternidade sem Deus. Por isso que Deus manda advertir a humanidade sobre esse perigo. Foi o que Paulo pregou lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30 e 31. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Por quê? Porque tem um dia determinado por Deus em que Ele vai julgar toda a humanidade. O dia do juízo não é para saber se a pessoa vai ser inocente ou condenada. O dia do juízo é a sentença a cumprir. O ser vai cumprir a sentença, receber a punição para cumprir a sentença na eternidade sem Deus. É o apartai-vos de mim, malditos. Para onde? Para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Esse fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, Jesus não falou de fogo queimando. Os anjos são seres espirituais. Eles não são queimados em fogo. Isso é o juízo terrível de Deus, que será tormento eterno. Aí Jesus faz essa simbologia, essa comparação com o fogo eterno. E Jesus vai dizer que o tormento é eterno. Versículo 46 do capítulo 25 de Mateus. Então, o Evangelho, ele nos trata essa informação. Ele nos dá esse conhecimento. O homem precisa, a humanidade precisa, todo ser humano precisa ouvir o Evangelho de Cristo, que leva o homem a esse conhecimento, essa informação tão importante para mudar a humanidade da sua situação, do seu destino, que estão indo para a eternidade. O Evangelho convida o homem a receber de Deus a salvação que foi operada por Deus, sem o homem merecer. Isso foi um ato soberano de Deus, oferecer para o homem que não merece um meio de salvação. Uma oportunidade de ser livre do juízo. Uma porta para ele ter acesso a Deus novamente. O caminho para ele encontrar a direção para Deus novamente. A vida com Deus novamente. A eternidade com Deus. E tudo isso é pela graça e a misericórdia de Deus. O homem preso na mentira, no engano, nas trevas, pelo diabo. Deus enviou a sua luz ao mundo para livrar os que estão nas trevas, no poder de Satanás, para trazer para ele, pela verdade. A verdade de Deus é Jesus, é o Evangelho. Precisamos conhecer, precisamos aqueles que ainda não conhecem. Quem já conhece, persevere em se manter no conhecimento. Cuidado, que o diabo ele trabalha para cegar o entendimento do homem. Quantos que conhecem a verdade e hoje estão desviados porque foram corrompidos o entendimento? Foram desviados da fé. Pegaram
atalho, saíram do caminho da direção, se perderam da direção de Deus, porque não foram prudentes, não se manteram fiel a Cristo, a sua palavra, se deixaram levar por preceitos paralelos, por preceitos de homens, por meios satisfatórios. Não se manteram firme, prudente, perseverando, sendo fiel a Cristo até chegar ao fim. Enquanto estamos aqui, temos que combater o bom combate da fé. Temos que vigiar, perseverar para andar na luz de Deus que é Cristo, para não ser desviado para as trevas. Jesus vai dizer que devemos ser fiel até a morte, até o fim desta existência aqui. Independente de qualquer situação, circunstância, devemos ser fiel, guardando a palavra dele e não negando o nome dele. Não é fiel a uma vida religiosa, é fiel a uma vida com Cristo, pela palavra dele, com fidelidade, guardando e praticando, cuidando da nossa vida, não dentro de uma vida religiosa, cuidando da nossa vida na doutrina de Cristo para permanecer na salvação, porque muitos estão reprovados por Deus pela sua fé, que não é principiada na palavra do Senhor. Muitos estão mortos com o nome de que vive, porque saíram da vida que é Jesus. Estão achando que vão ter vida com Deus em outros meios, caminhos que os homens colocaram. Enquanto Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para eu estar no caminho, na verdade de Deus, para a vida com Deus, eu preciso perseverar e vigiar para não apostatar da fé em Cristo. A fé em Cristo é andar na palavra dele, no que ele orientou, instruiu e me mostrou a seguir. Então Deus, ele quer que a humanidade tenha esse conhecimento. E ele vela para que isso se cumpra. Todos vão ser conhecedor do amor e da graça de Deus. Ninguém vai inocente para o inferno. Ninguém vai para o inferno porque Deus quis que fosse para o inferno. Ninguém vai para o inferno porque Deus decretou, disse, você não tem oportunidade, eu escolhi você para o inferno. Não. A palavra de Deus nos revela que o homem vai ser julgado pela sua obra, que o salário do pecado é a morte, a condenação, a consequência dela é o pecado, a causa do inferno é o pecado. Não foi Deus que quis, por vontade dele, para ver você sofrer eternamente. A palavra de Deus vai dizer que Deus não tem prazer nisso. O próprio Jesus vai dizer que esse lugar de punição eterna não foi criado para os homens. Foi para o diabo e os seus anjos. Mas os homens vão para lá porque seguiram a mesma direção do diabo e dos demônios. Rebelião contra Deus. Incrédulos, desfaz e não se submetem à palavra de Deus. O que Deus quer é que todos os homens se salvem. A alegria de Deus é que o pecador se arrependa. Por isso que temos que pregar o evangelho do arrependimento, para que esse povo ouça, creia, com arrependimento se converta a Jesus, para ser livre da condenação. Foi o que Jesus disse, João 5,24, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em outro texto, Jesus vai dizer, quem crê nele não é condenado, mas quem não crer permanece condenado. E é esse o motivo pelo qual devemos crer em Jesus, para ser livre da condenação, para não ir a juízo, para não sofrer a pena eterna por causa do pecado. Nós não podemos fazer nada para ser livre da condenação. O que devemos fazer
É aceitar o socorro, o amor, a misericórdia de Deus, que operou a obra por onde somos salvos. Vou repetir novamente, para você entender isso, e de uma vez por toda, iluminar a tua mente, limpar a tua mente, desse contexto, desse entendimento, desses princípios, desse conhecimento maldito que você está recebendo dentro das religiões, de que você tem que ser salvo se estiver ali, aqui, acolá, que você, para ser salvo, tem que ser batizado, guardar o sábado, dar o dízimo, estar na igreja, fazer isso, aquilo, outro. Eu vou te mostrar o que Deus revela. A salvação para o homem é impossível. O homem não tem nenhuma coisa que ele faça que leve a ele o mérito da salvação, que dê a ele garantia de ser salvo, que faça a ele receber justificação de Deus, que leve a ele a receber remissão de pecados. Nada que o homem faça leva ele a alcançar a graça de Deus para ser salvo, justificado, livre da culpa do pecado. O homem tem que entender isso. Foi Deus que preparou a salvação, meu irmão. Se essa salvação não fosse real e verdadeira, se esse não fosse o único meio de salvação, Jesus não tinha vindo morrer por nós. Jesus veio ao mundo morrer por nós, o amor de Deus manifesto em Cristo para nos salvar, porque não tinha outro meio de salvação. E aí as pessoas ficam desfazendo, anulando, reprovando, rejeitando o sacrifício de Cristo, o único meio de salvação, porque estão sendo ensinadas que tem que ser salva porque guardar o sábado, tem que ser salva porque é batizada, tem que ser salva porque é de uma igreja instituição, é salva porque dá o dízimo. Olha, meus irmãos, olha que coisa terrível os pastores fazem. Descredibiliza o sacrifício de Cristo. Tira a exclusividade do sacrifício de Cristo. Leva o povo a desprezar o sacrifício de Cristo. Olha o que os pastores fazem. Ensina o povo, se você não der o dízimo não é salvo. Tem pastor pregando isso aí. Tem vídeos aí, pastores dizendo no púlpito que quem não der o dízimo não é salvo. Olha o que eles fazem, irmão. Isso é o Espírito Santo que está nesses homens, levando esses homens a aplicar esse ensino para o povo? É não. É aí que entra o que a palavra diz. Aquele que não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Esses homens são ministros de Satanás. Não importa quem é ele, qual é o ministério. Eles falam de Jesus, mas não com compromisso. Eles acrescentam, misturam, manipulam, deturpam, falsificam o Evangelho de Cristo. Tem pastores aí pregando, eu tenho um vídeo sobre isso, que se você não estiver na igreja, instituição, você não é salvo. Não pode ter comunicação, ligação com Deus. Para tudo isso acontecer, tem que estar na igreja. Olha o absurdo da heresia, da doutrina de demônios, que leva você a se apartar de Cristo. Dentro dessa doutrina. Desfazem do sacrifício de Cristo. Rejeitam e desprezam o sacrifício de Cristo. Adicionam outros meios ao sacrifício de Cristo. E o sacrifício de Cristo é o único meio que o Deus Todo-Poderoso, o Pai, operou para o homem ser salvo. A salvação veio de Deus para nós. Cristo é a obra de Deus salvadora. Cristo é o único meio de salvação. Atos 4:12, Pedro vai dizer isso. E nenhum outro há salvação. Nenhum outro meio, nenhum outro lugar. Salvação é em Cristo. Por Cristo, irmãos. E a gente vê essa verdade revelada na palavra de Deus. A gente vê que os ensinamentos dos homens que se dizem cheios da unção, homens de Deus, tira o povo do único caminho, do único meio de salvação. Tem pastores pregando aí, ensinando o povo que, se não for batizado no ritual de igreja feito por eles,
não é salvo. Então, observe o que eles fazem. Ele descredibiliza, tira a exclusividade, a singularidade do sacrifício de Cristo. Eles adicionam outros meios, enxertam princípios e coisas que levam o povo a entender que se não fizer e não praticar e não estiver em tal lugar, não é salvo. É isso ou não é que o povo aprende nas religiões? Todas elas, tá? Eu não tiro, não, eu generalizo mesmo. Porque toda a religião, o sistema é do diabo, não é de Deus, irmão. Eu tenho dito isso aqui, eu tenho mostrado isso para o povo, eu tenho trazido aqui para o povo esse conhecimento. Você que está dentro de um sistema religioso, independente de qual seja ele, vivendo a regra, a norma, os princípios, como se fosse a vida com Deus, você está perdido de Deus. Ah, irmão Wellington, mas eu sou do sistema religioso de igreja evangélica. Você pode ser de igreja evangélica, de religião evangélica, católica, budista, espírita, mormon, testemunho de Jeová, seja qual for a religião, o sistema, o conceito religioso que você estiver. O caminho não é nenhuma direção dessa. O lugar para você estar não é nenhuma instituição religiosa, seja qual for o conceito dela. A verdade não é nenhuma doutrina, nem regra, nem norma de nenhuma igreja. Se você não tiver o entendimento do Evangelho, se você não tiver com a sua vida direcionada, crendo no Evangelho, tudo que você está vivendo, sacrifício, devoção, se consagrando, sendo devoto, vivendo regra de fé e prática, ordenança, tudo é em vão. A vida com Deus, ela é iluminada no nosso entendimento pelo Evangelho, à luz do Evangelho da glória de Cristo. É isso que o diabo quer tirar de você. É isso que o diabo faz você não entender, não crer, não seguir, não estar. O diabo criou esses conceitos religiosos para desviar vocês, eu e toda a humanidade da verdade de Deus. Eu sempre digo, a religião é do diabo. Deus não deixou religião. Nenhum meio de ligação do homem para com ele. Quem colocou a religião foi o diabo usando os homens. E o pai das religiões é Nirodes, o fundador da Babilônia, que é considerada a prostituta, de onde foi generalizada todas as religiões, surgiu da Babilônia, que foi o primeiro ato do homem querer ir a Deus por meio dele mesmo. É isso que a religião oferece. A religião oferece o homem um caminho para Deus pelo seu mérito, pelo seu esforço. Porque todo sistema religioso cobra de você isso, aquilo e aquilo outro, senão não é salvo. Todo sistema religioso coloca regra, normas e meios, como se fosse adicional para você ser salvo. O Evangelho não ensina isso. O Evangelho ensina o homem, que o homem precisa receber de Deus o único meio que Deus operou para ele ser salvo. Quem abriu a porta foi Deus. O homem tem só que entrar. Quem estabeleceu o caminho foi Deus. O homem tem só que andar. Quem estabeleceu a graça foi Deus para o homem ser salvo. O homem tem só que aceitar, crer, se converter para receber este amor de Deus para lhe salvar. Não é dentro de uma religião pelo seu mérito, seu esforço, sua prática, sua devoção, suas obras, ordenança, obrigação, proibição, isso, aquilo e aquilo outro. Como hoje o povo vive dentro das religiões. Eu louvo a Deus porque minha mente foi iluminada com a palavra dele. Porque lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos não é o ensino do pastor, do papa ou do padre. Não é a doutrina da Igreja Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, Adventista, Deus é Amor, Igreja Batista, Presbiteriana, Católica, nenhum grupo religioso.
lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Não é nenhuma doutrina, nem conceito, nem preceito de nenhum filósofo, nenhum teólogo, nenhum mestre das Escrituras. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor. Luz para os meus caminhos. Por onde eu estou caminhando e sendo guiado é pela luz de Deus, que é Jesus, o Evangelho da salvação. Deus, pelo Evangelho, mostra ao homem que ele só é justificado, que ele só é santificado, que ele só é livre da culpa para reconciliação com Deus, não é dentro de nenhum ambiente religioso, cumprindo nenhum ritual, obrigação, sacrifício, não é por meio de crença, de dogma, de nenhuma igreja ou religião, é por meio da fé, e essa fé em Jesus. Essa fé é o crer naquilo que Deus manifestou por Cristo, naquilo que Deus testemunha de Cristo, naquilo que Deus nos adverte sobre Cristo. Eu acho interessante, o apóstolo João vai dizer, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 13, é muito importante essa informação que a palavra de Deus nos traz no Evangelho, na primeira carta do apóstolo João. Vamos ler no capítulo 5, vamos ler do versículo 9 ao 13. Olha o que a palavra de Deus nos revela. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. A gente vai ver que Deus testifica é do Filho. Não é de religião, não é de homem, não é de igreja, não é de nenhum outro meio. O testemunho de Deus é do Filho. Não é de nome dele, que o nome dele é esse, tem que crer no nome dele, tem que invocar o nome dele, porque o nome dele é Jeová. Deus não fala isso. O testemunho de Deus não é esse. Vamos continuar aqui, versículo 10. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo, tem o testemunho. Quem a Deus não crer, mentiroso o faz, porquanto não crê no testemunho que Deus deu de seu Filho. Aí eu pergunto, qual é o testemunho que Deus deu de Jesus, seu Filho? Que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Todo aquele que nele crê tem o pecado, tem a remissão dos pecados, recebe justificação. Todo aquele que nele crê faz parte da promessa, é inserido como filho de Deus para herdar a herança eterna. Esse é o testemunho que Deus dá. O testemunho de Deus não é o nome dele. Deus não está preocupado com o nome dele que você conheça. O que Deus quer é que você creia no Filho dele, Jesus. Esse foi o testemunho do Pai. Essa é a vontade do Pai, que todos que vêm ao Filho sejam salvos. Todos que creem no Filho sejam salvos. Vida eterna não é no nome de Jeová, não é dentro da instituição de Jeová, do testemunho de Jeová. Vida eterna é crendo em Jesus. Olha o que diz aqui, continuando aqui o texto. O testemunho de Deus é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Esta vida eterna não está no nome de Jeová. Essa vida eterna não está dentro de igreja, de instituição, da Sociedade de Torre de Vigia, dos ensinamentos de Charles Tasso Russo. Essa vida eterna não está dentro de nenhuma igreja ou religião evangélica ou qualquer outra. Essa vida eterna, o testemunho que Deus nos dá para a gente alcançar a vida eterna, ela está em seu Filho. É a palavra que diz isso. E Jesus disse, quem crê em mim tem a vida eterna. João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, 47. Vamos ver aqui, na primeira carta de João, capítulo 5, que nós estamos lendo, do 9 ao 13. Vamos ler o versículo 12. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. E aí, versículo 13, o apóstolo João vai pregar dizendo, instruindo, orientando os irmãos, dizendo, versículo 13, estas coisas vos escrevi, para que vocês saibam que tem a vida eterna, e para que vocês creiam no nome do Filho de Deus, não é no nome de Jeová. Vocês têm que crer no nome do Filho de Deus, porque Deus não deixou o seu nome para você clamar. Deus deixou o seu Filho para todo aquele que invocar ele seja salvo. O meu socorro
vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem de Cristo. Ele é o socorro que foi enviado pelo Pai. A vida eterna, a salvação, o livramento da condenação não está em purgatório, não está em reencarnação, em karma, em caridade, não está em pacto de campanha, de voto, de guardar sábado, de batismo, de tomar ceia, de estar dentro da igreja. A salvação, a vida eterna, está em Cristo. E todo aquele que crê em Jesus e invocar o seu nome, encontra essa salvação. Porque esse é o único meio para o homem receber de graça essa salvação. Efésios capítulo 2, versículos 7 e o 8. 8 e o 9, aliás. Pela graça sois salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação não vem de você. A salvação é uma dádiva, é um presente, é o dom de Deus. E a condição é pela fé que você é salvo. E essa fé, por onde você encontra a salvação, ela vem pelo ouvir. Não é ouvir o que prega as religiões, os religiosos, os líderes. É ouvir o Evangelho. Romanos capítulo 10, 17. De sorte que a fé, ela vem pelo ouvir. E pelo ouvir pela palavra de Deus. Essa palavra de Deus é Jesus, é o Evangelho. Por onde somos salvos? Porque o convite de Deus para o homem é pelo Evangelho. É pela mensagem do Evangelho. Não é pela ladainha, não é pelo sermão melancólico, não é pelas apelações que os homens fazem nas igrejas para você ir para a igreja. O convite de Deus é pelo Evangelho, para o homem vir a Cristo, não é para estar em nenhuma instituição, não é para ser filiado, nem propriedade, nem negócio de nenhuma religião. O convite de Deus é para o homem vir a Cristo, e esse convite é pelo Evangelho. 2 Tessalonicenses 2,14. E o Evangelho, quando nós cremos no Evangelho, a partir daí somos selados para a promessa, para a herança eterna lá nos céus. Somos selados como propriedade de Deus. É a partir daí que vem a certeza da remissão do pecado, do selo de Deus, a garantia de que eu estou no reino de Deus, a garantia que eu estou na comunhão reconciliado com Deus. Essa garantia é Deus quem nos dá, pois o selo de Deus que garante isso ao homem é o Espírito Santo. Não é uma vida dentro de nenhuma religião, guardando nenhum ritual nem cerimonial religioso. O selo de Deus não é guardar o sábado, não é ser batizado, não é estar nessa ou naquela igreja. O selo de Deus que marca quem é dele é o Espírito Santo. Efésios 4,30. E quem não tem o Espírito Santo não é de Deus. Romanos 8,9. 8,9. E Deus conhece os que são seus. Segunda carta de Paulo a Timóteo 2,19. Os que são de Deus não é os que estão dentro da igreja, é os que estão na palavra. Jesus vai dizer isso, João 8,44. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus está edificado na palavra. Como o homem prudente que ouve e pratica, que guarda a doutrina, que persevera na doutrina. E pode ser quem for que venha até nós, trazendo qualquer outro conceito, ensino, doutrina, evangelho, visão, revelação, que não seja aquilo que está no evangelho que Cristo deu para os apóstolos pregar, que os apóstolos pregaram, é anátema. Eu acho interessante, irmão, para encerrar aqui, que eu estou aqui no trabalho, estou virando o plantão, já estamos aqui 11 horas da noite e 25 minutos, nessa noite de sábado, quer dizer, a madrugada já do domingo, né? Eu estou aqui ministrando para você, olha que coisa maravilhosa. A palavra de Deus vai dizer assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Não receba esses. Aí eu pergunto, esses pastores que estão na Adventista do sétimo dia, pregando aquelas heresias lá, de guardar o sábado como um sinal e selo de Deus para o homem ser salvo, de que a alma morre, de que não tem inferno de sofrimento eterno, de que os pecados de Jesus ainda está cumprindo a remissão dele.
no juízo investigativo. Essa doutrina é de Cristo? É não. Jesus não ensinou nada disso, que dentro da Adventista do sétimo dia, o povo é formado nessa doutrina, nas doutrinas da Adventista do sétimo dia. Então, se não é de Cristo, é de quem? É de quem essa doutrina? É de demônio, irmão, que leva o povo a apostatar, se perder da fé. A doutrina que é pregada para os adeptos da Sociedade Torre de Vigia, os Testemunhos de Jeová, é de Cristo a doutrina de Joseph Smith? Os ensinamentos da Sociedade Torre de Vigia, formulado por Joseph Smith, um dos fundadores dessa instituição, que formulou essa doutrina, de que não é para clamar Jesus, de que Jesus não é Deus, de que o nome que tem que clamar não é o de Jesus, porque o nome que leva o homem a ter a vida eterna é o de Jeová, porque o testemunho é de paraíso na terra. Eu pergunto, e muitas outras heresias que eles ensinam lá, mas eu pergunto, disso aqui que eu falei, Jesus ensinou alguma coisa disso? Jesus ensinou alguém a invocar e clamar o nome de Jeová? Ou ele ensinou a clamar o nome dele? Jesus disse, tudo que pedires ao Pai, no nome dele. Jesus disse, no meu nome farás milagres, prodígios e maravilha. Qual foi o nome que os apóstolos pregavam, glorificavam e levavam para o povo ensinando? Era o nome de Jeová ou o nome de Jesus? Só para você investigar, examinar e conhecer a verdade. Dá uma lidinha lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42. Vai ver qual era o nome, qual era a pregação dos apóstolos nas casas. Não era essa que os testemunhos de Jeová vai para as casas ensinar o povo. Doutrina de demônio, irmão. Porque não é o evangelho. Não é a doutrina de Cristo. O que os adventistas pregam, ensinam. O que os testemunhos de Jeová pregam e ensinam. Não é a doutrina de Cristo. Não é o evangelho. Logo, se não é a doutrina de Cristo, é doutrina de demônio. Saia daí, irmão. Essa doutrina, esse ensinamento, essa formação de conhecimento que esses milhares e milhões de pessoas estão recebendo dentro das muitas e muitas igrejas evangélicas, é a doutrina de Cristo? É o evangelho? Jesus ensinou alguém a buscar a Deus em alguma casa? Jesus ensinou alguém a ir para algum templo? Jesus ensinou alguém a dar dízimo? Jesus ensinou alguém a viver um ritual de cerimônia de batismo para ser salvo? Jesus ensinou alguém a subir monte, fazer campanha, pacto, voto? Jesus ensinou alguém que se não tiver numa igreja não tem comunicação com Deus? Isso não é o evangelho, irmão. Isso é doutrina de quê? De demônio, irmão. Por que de demônio? Porque o trabalho do diabo é tirar o povo da verdade do evangelho, desviando o povo de Cristo. E esse povo dizendo que crê em Jesus e perdido da direção dele. Porque Jesus vai dizer assim, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, mas o que ouve a minha palavra e faz a vontade de meu Pai que está no céu. Qual é a vontade de Deus o Pai? É que todos creiam no Filho, vejam o Filho, sigam o Filho, estejam no Filho, porque estando no Filho, está no Pai. Crendo no Filho, crê no Pai. Porque Jesus vai dizer, quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Não tem como você separar a adoração a Deus se não tiver por Jesus. Ninguém adora a Deus se não for por Cristo. Ninguém pode adorar a Deus diretamente. Há um mediador. A adoração a Deus é pelo Filho. Quem tem o Filho tem o Pai. Quem não tem o Filho, não tem o Pai. Aí vem os testemunhos de Jeová e diz, não, temos que adorar a Jeová. Ele é o Deus verdadeiro e todo-poderoso. Jesus não. Jesus é um Deus, mas não é digno de ser adorado. Porque Jesus é um anjo, é uma criatura. Essa doutrina é de Satanás. Para levar esse povo desviar de Cristo. Não reconhecer quem é Jesus. Por isso que Jesus vai dizer, se vocês não reconhecer quem eu sou, morrerás em vossos pecados. João 8:24. Não tem como você ver o Pai, adorar o Pai, se não for por Cristo, pelo Filho. O Filho é o caminho que leva ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Os apóstolos, eles estavam querendo uma direção. Tinham uma dúvida. Chega Tomé
Jesus diz, olha, eu vou e vocês conhecem o caminho, sabem para onde eu vou. E agora Tomé, Filipe vai dizer assim, Senhor, nós não sabemos o caminho nem para onde vai. Jesus vai dizer, Tomé, Filipe, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí vem agora, se eu não me engano, foi Tomé, foi outro discípulo, disse assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Isto basta. Qual é a resposta de Jesus? O que é que Jesus ensina nessa resposta? Os testemunhos de Jeová não querem nem saber desse texto. Eles não querem saber dessa verdade falada por Jesus. Eles falsificam, manipulam e deturpam o que Jesus ensinou aqui. Jesus vai dizer, eu estou há tanto tempo com vocês. Eu quem? Porque o discípulo pediu para ver o Pai. Jesus vem e diz assim, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não têm me conhecido ainda? Não sabes tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Quem vê o Filho vê o Pai. Não tem como você ver Deus se não for por Jesus. Deus se manifestou ao mundo por Cristo. O homem precisa ir a Cristo para chegar a Deus, porque Cristo é a imagem, semelhança, é a imagem perfeita, é a imagem plena da divindade. Toda a divindade estava ali em Cristo, corporalmente. É o que a palavra revela. A imagem do Deus invisível, que ninguém nunca viu nem vai ver. Ela é revelada em Cristo. Aleluia. Glória a Deus. É isso que a palavra nos ensina, irmão. Os testemunhos de Jeová é uma das piores seitas que negam toda a verdade do Evangelho. E o pior de tudo, eles vão nas portas dizer que são cristãos, ó, negam a Cristo. Como é que são cristãos? A pregação dele não é Jesus para o arrependimento do homem e o homem crê em Jesus como seu Senhor e Salvador e Deus verdadeiro. A pregação deles é Jeová, é paraíso na terra, é vida dentro da instituição, para o homem ser de Deus e ter a vida eterna. Se não tiver dentro da instituição, se não for da instituição, não é de Deus. Jesus não mandou pregar isso. Jesus não mandou pregar no nome de Jeová. Jesus não mandou pregar sobre religião ou igreja evangélica ou instituição religiosa nenhuma. Jesus, ele manda, olha o que Jesus manda pregar. Dá uma lidinha aí na Bíblia. Lucas 24, 47. No seu nome. Jesus não disse no nome de Jeová. Lucas 24, 47. Jesus vai dizer que no seu nome se pregue o quê? Paraíso na terra? Vida dentro de igreja para ser de Deus? Jesus vai dizer, no seu nome se pregue o arrependimento e a remissão de pecados. É isso que o homem tem que ser advertido. Creia em Jesus para receber a remissão do pecado com o arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos. Essa é a mensagem do Evangelho. Olha o que diz lá em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Depois que João Batista foi preso, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus é vindo, arrependei-vos e convertei-vos, credes no evangelho. A mensagem do evangelho é arrepender-se e converter-se. Crer no evangelho é crer em Jesus. Aí os testemunhos de Jeová estão perdidos, não só os testemunhos de Jeová, dentro dessa doutrina de demônio. Muitos evangélicos, dentro das doutrinas de demônio nas igrejas evangélicas. Os católicos, dentro de doutrina de demônios do sistema religioso católico. Eu não estou julgando não, irmão. Alguém diz assim, o senhor julga muito, o senhor só quer ser a verdade. Eu não digo isso, e eu não julgo. Eu falo a verdade, eu mostro fato, realidade. Eu tenho conhecimento para afirmar o que eu estou falando aqui. Analisa a doutrina do sistema católico romano, vê se é o evangelho de Cristo, vê se Jesus ensinou alguém a invocar Pedro, João, Tiago, vê se Jesus ensinou alguém a ser de igreja para ser salvo, a ser batizado dentro de uma instituição, a fazer parte de uma instituição. Vê se Jesus ensinou alguém sobre purgatório. Vê se Jesus mandou alguém buscar alguma coisa em Maria. Vê se Jesus ensinou alguém a rogar, suplicar, clamar, louvar e oferecer súplicas a Maria. Vê se Jesus disse a alguém que tem que ir a Maria para Maria interceder por ele, a ele. Jesus disse, vinde a mim. Jesus não mandou ir a Maria.
Jesus não mandou invocar Pedro, Paulo, João como santo protetor. A doutrina do sistema católico romano é maldita. É de demônios. Não, nós cremos em Jesus. Nós somos a igreja verdadeira de Cristo. Todos eles dizem isso. Toda a religião diz que é de Deus. Toda a religião fala de Jesus. O problema é o que Jesus disse. Vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Não guardam a minha palavra. Não estão submissos, não estão sobre o senhorio de Cristo, praticando a palavra. Temos que estar sobre o senhorio de Cristo, praticando a palavra dele. Eu só me submeto ao senhorio de Cristo quando eu me submeto à palavra dele. Não adianta dizer que eu sou cristão submisso à doutrina da igreja A, B, C, D, a preceito dos homens, guardando, sendo formado dentro de doutrina de homens. Temos que guardar e praticar a doutrina de Cristo para ser dele. Olha o que Jesus vai dizer em João 8,31. Vocês, se guardarem as minhas palavras, serão verdadeiramente meus discípulos. Jesus, ele nos deu a direção que para ser discípulo dele, não é estar dentro de igreja evangélica, católica ou nenhuma religião. É guardar a palavra dele, é estar no evangelho, é estar na doutrina de Cristo. Isso que nos faz ser cristão. Estar na luz, guiado por essa luz, guardado com a graça de Deus, para a vida com ele na eternidade. É se estivermos no evangelho, não é dentro de igrejas evangélicas. Olha o que Paulo vai dizer aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo vai dizer aos irmãos que se eles não se mantessem, permanecessem no evangelho, eles não poderiam ser salvos. Interessante que Paulo, Pedro, João, Tiago, nenhum dos apóstolos, você pode examinar de Atos a Apocalipse. Você não vai ver nenhuma direção para ninguém estar dentro de nenhuma igreja. Você não vai ver os apóstolos preocupados em levar o povo a estar vivendo uma vida centralizada, como se fosse para Deus, dentro de nenhuma igreja, sob a autoridade da hierarquia do homem, o governo do homem. Você não vai ver os apóstolos sendo o maioral para ninguém, cobrando do povo submissão a eles. Você vai ver os apóstolos fazendo o povo ser discípulo de Cristo, levando o povo a estar na palavra de Cristo, levando o povo a estar submisso à autoridade de Cristo, guardando e praticando, sendo prudente e perseverar na doutrina de Cristo. Não é dentro de igreja, na autoridade dos homens que se dizem o maioral de Deus para o povo. Vocês não vão ver os apóstolos incentivando ninguém a estar dentro de nenhuma igreja para não se desviar de Deus. Você vai ver os apóstolos, principalmente Paulo, advertindo os irmãos para ser prudente e perseverar na doutrina e não desviar da doutrina de Cristo, porque se seguir outro ensinamento, apostatará da fé. E Paulo vai dizer, primeira carta dele a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que o Espírito estava revelando a ele que nos últimos dias, estamos vivendo os últimos dias. A partir dali de Paulo aqui, é os últimos dias. Paulo vai dizer, muitos apostatarão da fé. Por quê? Seguindo doutrinas de demônios, por homens que são guiados por espíritos enganadores. Tem muita gente aí desviada da fé, achando que está na fé, mortos, separados da vida com Deus, achando que estão vivos em comunhão com Deus. Ó, eu sou santo, eu me visto assim. Está pensando que é isso que te liga a Deus, é? Está pensando que é essa santidade de vestes, de costumes, de comer isso ou não comer, que te leva à comunhão com Deus, é? Aprenda o que Paulo vai orientar os irmãos na carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 17. Paulo vai dizer, o reino de Deus não é comida e nem bebida. Não julgue ninguém por isso. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo, é interior. Está pensando que tua vida com Deus é aprovada pela tua vida religiosa? De usos e costumes? De proibições? Não comendo isso, não fazendo isso, não vestindo isso, não usando. Está pensando, é? Rapaz, o povo precisa dar ouvido à verdade. Estão nas trevas. Mas muitos já escolheram as trevas. Já tomaram sua decisão dentro da direção que estão e não querem mudar.
Ai de quem for pregar para esse povo religioso a verdade do Evangelho. Eles não querem, porque eles estão dispostos a viver, praticar, defender a causa e os valores de suas religiões. Não é do Evangelho. Aonde eles estão firmados e alicerçados, não é em Cristo o alicerce e fundamento verdadeiro para a nossa fé cristã estar abalizada. Eles estão firmados e alicerçados nas suas instituições, nas suas práticas religiosas, na sua formalidade religiosa. É onde esse povo religioso está formado, está fundado, perdidos, reprovados por Deus, adorando a Deus em vão, muito sacrifício de tolo, muito culto vã, muita manifestação religiosa em nome de Deus, que Deus está abominando, enojando esses movimentos, essa reunião, essas congregações que dizem que é para adorar a Deus. Deus está reprovando, irmão. O homem só é aprovado por Deus. O homem só adora verdadeiramente a Deus quando ele está em Cristo, seguindo na direção do Evangelho. É aí que ele se torna um verdadeiro adorador, porque ele foi restaurado, ele foi transformado por Deus, não é pela religião. O homem, para ser um verdadeiro adorador, está em Deus, adorando a Deus, em espírito e em verdade, ele tem que ser transformado pelo Evangelho. Não é por igrejas evangélicas, não é na vida de usos e costumes, não é na vida formalidade religiosa, não é na vida de uma devoção de justiça, de santidade dentro de religião. É pelo Evangelho. É isso que leva o homem a ter uma transformação para Deus e entrar no reino de Deus. É a água e o Espírito, não é a água de cerimônia religiosa, de batismo de água dentro de igreja, feita pelos pastores. Essa água é a palavra, que eu tenho que ser limpo, aonde eu tenho que ser purificado. E o Espírito é o Espírito Santo que me sela, me dando a garantia, me inserindo no reino de Deus, corpo de Cristo, membro dessa igreja. Amém, irmãos? Vou parar por aqui, que eu estou aqui na madrugada. E os moradores lá do apartamento escutam, viu? Às vezes eles passam aqui, faz mais, o pastor já está pregando aí, né? Eita, o pastor está pregando e tal. Porque Deus tem me dado graça aqui nesse trabalho. Eu sou porteiro, estou aqui na guarita do condomínio que eu trabalho. Já são 20 para meia-noite. Estou ministrando essa verdade porque é preciso homens compromissados com Deus para pregar a verdade, em defesa da causa e dos valores, dos princípios do Evangelho. Aborreça-se o sistema e todos que estão dentro dele. Eu não estou aqui para viver a conformidade do sistema. Eu não estou aqui para comunicar com o sistema religioso. Eu não estou aqui para viver a satisfação dentro do sistema. Eu estou aqui para agradar a Deus, vivendo na verdade dele e pregando essa verdade para o mundo. Amém, irmãos? Evangelista Wellington Ramos, compromisso sempre em levar a verdade que liberta, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, o Evangelho de Cristo Jesus.